Quando o doutor foi ver como Carlos estava, ele citou sobre a sua perda de memória. Todavia, como Juliana também estava presente, ela induziu os dois a pensarem que ela ainda fazia parte da vida de Carlos, e também induziu o doutor a pensar que Carlos morava no mesmo endereço de sua casa. Juliana encenou muito bem e convenceu Carlos de que tudo o que saía de sua boca era verdade. O doutor se retirou para fazer mais alguns exames, e disse que logo retornaria para dar alta ao homem. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Durante um grande período de sua vida, Carlos teve sérias dificuldades para ser feliz. No entanto, depois que Pauline entrou em sua vida, definitivamente tudo mudou para melhor, muito melhor. Carlos tinha 46 anos de idade, e Pauline 43. Eles se conheceram bem mais jovens, enquanto Pauline tinha 28 anos de idade e Carlos, 31, quando ambos se apaixonaram. Carlos já havia sido casado antes disso, inclusive, tinha sofrido muito antes de ser feliz novamente, isso porque a sua ex-esposa havia feito várias trapalhadas com ele, e quase arruinou por completo a sua saúde mental. Carlos conheceu Pauline através de uma das amigas de sua mãe. Na ocasião, ambos estavam na festa de aniversário de Karina, a irmã mais nova de Carlos. A mãe de Carlos se chamava Cássia, e ela ficou muito chateada quando soube do divórcio do filho. Embora ela não gostasse da ex do seu garoto, conhecia a dor de ficar sozinho gostando da pessoa, visto que Carlos ainda gostava de sua ex quando se separou da mesma. Cássia tomou conhecimento dessa dor depois que ficou viúva. O pai de Carlos era um bom marido e um bom pai. Ele faleceu quando Carlos e Karina ainda eram bem novos. Carlos tinha 5 anos de idade e Karina tinha apenas 1 ano de idade. Embora fosse bem jovem, Carlos era bem apegado ao seu pai. Mesmo o homem trabalhando duro todos os dias, e ficando praticamente o dia inteiro longe de casa, ele ainda arrumava tempo para brincar com o seu filho. Mas não era apenas uma brincadeira preguiçosa, ele literalmente pedia para que o filho espalhasse os seus brinquedos preferidos e brincava com o pequeno. E sem contar os fins de semana, quando o homem levava Carlos para a praça que ficava localizada na esquina da casa, para jogar bola com o filho e para andar de bicicleta. Com a chegada da pequena Karina, a atenção do pai se voltou um pouco mais para a filha, que precisava de mais cuidados. Isso causou certos ciúmes no pequeno Carlos na época, que por ser muito novo pensava que seu pai estava o trocando. No entanto, isso não fez com que Carlos gostasse menos de seu pai, até porque ele continuou se esforçando para brincar com o seu menino. Infelizmente, o pai de Carlos sofreu um acidente enquanto voltava do seu trabalho de moto. O veículo colidiu com um caminhão, que resultou em um acidente trágico. Infelizmente, ele não resistiu. Aquele foi o momento mais triste na vida de Carlos, que chorou sem conseguir parar durante vários dias. Cássia se entristeceu muito com a partida de seu companheiro, pois além de um ótimo pai, também era um companheiro incrível para ela. Carlos entrou em um estado de tristeza terrível naquela época. Mesmo após algumas semanas se passarem, uma vez ou outra, Carlos acabava tendo memórias de seu pai, e voltava a chorar descontroladamente chamando pelo seu nome. Cássia, por sua vez, precisava ser forte, pois mesmo com a perda do marido, ainda precisava cuidar de seus filhos. Karina era muito jovem quando tudo isso aconteceu. Ela teve bons momentos com seu pai, porém, ainda era nova demais, sequer conseguia entender que o seu pai havia falecido. Todavia, por incrível que pareça, a menina de vez em quando ficava procurando o pai andando pela casa, e quando não achava, acabava chorando. Depois de algum tempo, a família finalmente conseguiu superar todo o ocorrido. E então, antes da festa de aniversário de Karina, Cássia conheceu a sobrinha de sua amiga, chamada Pauline. Cássia gostou muito dela, e vendo que o seu filho estava sozinho, automaticamente surgiu a ideia em sua cabeça de fazê-los se conhecerem. Foi aí que Cássia pediu para sua amiga levar a sobrinha para a festa de aniversário de Karina, e assim foi. Não foi muito difícil para Cássia fazer com que os dois começassem a conversar. Felizmente, ambos se deram muito bem. Cássia fez o seguinte, e ela pediu para que Pauline ajudasse a organizar alguns doces na mesa e ela aceitou na mesma hora. Em seguida, Cássia chamou Carlos para ajudá-la também. Automaticamente, eles se conheceram conforme foram conversando. Assim como Cássia previa, os dois começaram a conversar com muita facilidade, fizeram amizade muito rapidamente. Não demorou muito para que Carlos a convidasse para um encontro.
E depois de mais alguns encontros, ambos acabaram se dando muito bem e começaram a namorar. Após alguns meses de namoro, eles se casaram. Carlos teve 2 filhos com Pauline, o mais velho eles chamaram de Lucas, e o segundo de Leonardo. Os meninos cresceram com muita saúde, além disso, o casal fez questão de educá-los da maneira correta. Carlos fez o possível para ser tão bom quanto seu pai era. Embora ele não tivesse tantas lembranças dele, ouviu muitas histórias que a sua mãe contava para ele. Por causa disso, tinha certeza de que o seu pai havia sido uma pessoa incrível. A fim de seguir os passos do mesmo, Carlos tentou fazer o mesmo que o seu pai fazia com os seus 2 filhos. Como a diferença de idade dos garotos era de apenas 2 anos, se tornou ainda mais divertido para eles, pois além de eles terem Carlos para brincar, também tinham um ao outro. No entanto, Carlos precisava ficar atento na hora de presentear os filhos, afinal, isso poderia causar uma contenda e ciúmes entre eles. Mas Carlos adotou uma estratégia clássica para isso. O homem sempre comprava os mesmos presentes para ambos. Quem ficava super feliz vendo o relacionamento entre pai e filhos era Pauline, tamanho era o seu orgulho. No entanto, a sua intenção ainda era de ter uma menina, 3 filhos era a sua meta. Ela adorava ver o relacionamento entre Carlos, Lucas e Leonardo, porém, queria uma companheira para ela também. Pauline chegou a comentar a ideia com seu companheiro. Ele ficou um pouco receoso no início, afinal, ter filhos realmente gera muitos gastos, mas no fim acabou concordando com a ideia da esposa. Seria muito legal ter uma menina, disse Carlos. Demorou um pouco para que ele aceitasse a ideia da esposa, todavia, depois que concordou, Carlos passou a conversar sobre nomes femininos com Pauline quase todos os dias, mesmo que eles ainda nem tivessem planejado quando teriam mais um filho. Pauline apenas sorria vendo a reação do marido. Juliana era o nome da ex-esposa de Carlos. Ele a conheceu na faculdade, ambos faziam o mesmo curso. Carlos era muito tímido na época em que ele fazia faculdade, na verdade, também era tímido na escola, porém, no ensino médio ele fez alguns amigos, que automaticamente o ajudaram nessa questão. Querendo ou não, quando se faz amizades, a pessoa acaba se soltando um pouco, e esse foi exatamente o caso de Carlos, que depois de muitos anos sem fazer nenhuma amizade, sequer conversado com um aluno, a não ser que fosse coisas relacionadas ao trabalho, se tornou um jovem extrovertido. Era como se ele tivesse se transformado em outra pessoa. Não é à toa que Carlos considerou o ensino médio como um dos grandes momentos de sua vida. Porém, infelizmente nenhum de seus amigos do ensino médio ingressaram na mesma faculdade que ele entrou. Para Carlos, foi como se ele tivesse voltado ao seu antigo eu do ensino fundamental. Ele não sabia tomar a iniciativa para fazer qualquer amizade, esse definitivamente não era o seu domingo. Juliana era uma aluna atraente, chegou na universidade um pouco depois de Carlos, porém, já chegou chamando a atenção de muitos garotos. Juliana fez amizades com facilidade, até mesmo com as meninas que a consideravam snob, talvez por causa de uma pitada de inveja que elas sentiam, afinal, os garotos a olhavam com olhares diferentes. Mas, mesmo assim, Juliana era uma pessoa muito carismática, e o seu carisma foi o suficiente para dar a ela certa popularidade entre os jovens da universidade. Quem ficava admirando de longe era Carlos. Desde a primeira vista ele a achou extremamente linda, e conforme o tempo se passava, o seu desejo de se aproximar dela apenas crescia. Contudo, Carlos achava que não tinha a mínima chance com ela, sequer conseguia conversar com alunos com o intuito de fazer amizade, nem queria cogitar fazer amizade com alguém com interesse romântico. Mas para sua surpresa, quando Carlos menos esperava, a própria Juliana foi ao seu encontro em um determinado intervalo. Quando a jovem começou a conversar com Carlos, ele simplesmente não acreditou, era como se estivesse sonhando. Mas Carlos, embora fosse muito tímido, não era nenhum bobo, não deixou o seu nervosismo tomar conta de si. Graças ao seu autocontrole, ele foi capaz de criar um bom relacionamento com Juliana. Ela achou Carlos atraente, e foi até o jovem com intenções de conhecê-lo melhor. Ambos se tornaram grandes amigos. Carlos se empolgou com o seu relacionamento com Juliana, pois nunca tinha tido uma amizade tão boa nem com os seus amigos do ensino médio. Porém, apenas a amizade durou bem pouco, pois logo eles se tornaram um casal de namorados. Como casal, as coisas ficaram ainda melhores para eles. Passaram a ter vários encontros e fizeram viagens longas. Carlos aprendeu a dirigir quando tinha 18 anos de idade, e já tinha o seu próprio carro, isso contribuiu muito para que os dois fizessem vários passeios juntos.
E assim foi, até que depois de alguns anos estudando juntos e namorando, Carlos e Juliana resolveram se casar. Na ocasião, faltava apenas um ano para eles concluírem o ensino superior. Os pais de Juliana e a mãe de Carlos não estavam muito de acordo com a ideia dos jovens, pois achavam que ainda estava muito cedo. Cássia sugeriu ao filho para que ele esperasse ao menos a conclusão da faculdade, mas ele respondeu que ele e Juliana já estavam decididos. No início, eles se deram muito bem depois de casados, para ser mais específico, nos primeiros 2 anos de casados. Já haviam conseguido um lugar para ficar, Carlos já tinha carro e ambos concluíram a faculdade juntos. No entanto, tudo foi ficando ruim depois que algumas dificuldades começaram a aparecer na carreira profissional de ambos. Mesmo depois de formado, Carlos ainda não tinha conseguido um emprego em sua área, o que resultou em um salário baixo. Com Juliana foi a mesma coisa, o serviço em que ela estava não era nada agradável aos seus olhos. O que eles estavam ganhando era mais que o suficiente para eles se manterem e saírem para se divertirem em alguns feriados. Mas Juliana não estava feliz com aquilo, ela era o tipo de garota que queria luxo na vida, e esse não era o real problema, e sim o fato de ela querer tudo isso de maneira instantânea. Essas foram as primeiras brigas do casal. Todavia, depois disso era como se Juliana tivesse mudado. A mulher passou a reclamar de várias coisas que antes não reclamava, começou a encontrar problemas onde não havia. Alguns meses depois, Carlos finalmente havia conseguido um emprego na sua área. A vida financeira dele e de sua esposa melhoraram bastante. Juliana, por sua vez, deixou de trabalhar, e isso não era um problema para Carlos, contanto que ela também cumprisse as suas obrigações como mulher. Mas foi exatamente o contrário. Juliana simplesmente não parava em casa, a mulher saía para se divertir em vários lugares e chegava apenas à noite. Carlos começou a sentir falta de sua esposa, afinal, eram raros os momentos que ela ficava com ele, e quando os dois estavam juntos, Juliana apenas reclamava. A única coisa que ela fazia junto de seu marido era ter relações íntimas com ele. Fora isso, nenhum diálogo relevante nem nada do gênero. Definitivamente, isso não era o que Carlos queria para ele, todavia, em nenhum momento ele desistiu dela. Cássia percebeu o quanto Juliana estava fazendo mal para o seu filho, por isso, ela tentou alertá-lo, pediu para que ele tomasse cuidado com ela, e concluiu dizendo que caso fosse preciso, ele se separasse da mesma. Mas para Carlos isso estava fora de cogitação. Eu disse para ela, e na alegria ou na tristeza, cumprirei o meu papel até as coisas melhorarem, disse Carlos para sua mãe. De fato, ele estava disposto a ficar com Juliana até que as coisas entre eles voltassem a ser como eram antigamente, estava disposto a esperar. Até que, o homem descobriu algo que para ele foi a gota d'água. Como já citado, Juliana saía com frequência, sendo que Carlos mal sabia onde ela estava na maioria das vezes. Em um determinado dia, o homem recebeu uma foto de Karina por um aplicativo de mensagens. A irmã mais nova de Carlos parecia furiosa. Carlos percebeu isso por causa das mensagens que ela estava enviando. Mas não teve muito tempo para pensar nisso, pois a foto que a sua irmã tinha enviado para ele o deixou paralisado, quase que instantaneamente. Era a foto de Juliana beijando outro homem em uma festa. Carlos não acreditou no que viu, ficou sem sentidos por alguns instantes e se sentou pois achou que iria desmaiar. De fato, o homem sabia que o seu relacionamento com Juliana havia mudado completamente, no entanto, Carlos não conseguia entender o motivo para tal mudança drástica, a ponto de resultar em uma traição. Carlos chorou durante alguns minutos. Karina pediu perdão por ter enviado a foto por mensagem, mas ela não aguentou. Além disso, ela ficou furiosa, não esperou nenhuma resposta de Carlos, apenas surpreendeu Juliana enquanto ela estava com outro homem, agarrou os seus cabelos e começou a puxá-los com força enquanto xingava ela. Juliana se assustou, pois foi pega de surpresa, enquanto estava de costas para Karina. Tudo aquilo resultou em uma verdadeira confusão, pois o sangue de Carlos ferveu, ele sentiu vontade de fazer uma besteira com Juliana. Karina tentava acalmá-lo, dizendo que já tinha dado uma lição em Juliana, porém, claramente isso não curaria as feridas do coração de Carlos naquele momento. Até mesmo a própria família de Juliana ficou contra ela nessa história, não recebeu consolo nem mesmo de sua mãe. Ao invés disso, as pessoas ao redor que souberam da situação queriam que Juliana pagasse pelo que havia feito, afinal, a bondade de Carlos era mais que visível para as pessoas. Ao menos pode-se dizer que Juliana sofreu as consequências de seus atos. Carlos ficou muito mal quando terminou com Juliana, demorou muito para se recuperar minimamente,
e mesmo depois de se recuperar, durante um tempo disse que não ia mais entrar em um relacionamento sério, devido ao trauma sofrido em relação a Juliana. Carlos só foi melhorar novamente de verdade, quando encontrou Pauline. Depois de algum tempo sem acreditar no amor, finalmente ele conseguiu se recuperar de seu trauma passado e encontrou a pessoa certa para ele. Todavia, Juliana não ficou nada satisfeita com isso. Depois que Carlos descobriu a traição, Juliana mudou novamente. Dessa vez, se tornou a pessoa que implorava para Carlos perdoá-la. Ela alegou que não tinha o traído por querer, tinha consumido muita bebida alcoólica e acabou fazendo sem perceber. Embora estivesse muito errada, Juliana não estava mentindo quando disse isso. De fato, ela não tinha intenções claras de traí-lo. No entanto, prejudicava tanto a sua saúde mental a ponto de ficar sem controle e fazer besteiras nas festas que ela ia. Porém, os argumentos de Juliana não chegaram a ser minimamente suficientes para fazer Carlos sequer pensar em perdoá-la. Juliana nunca havia chorado tanto em toda a sua vida, lágrimas que ela jamais pensou que iria derramar, isso porque nem ela conseguiu compreender na hora a pessoa que tinha perdido, nunca parou para raciocinar em como Carlos era bom para ela antes. Algumas semanas após o término, Juliana resolveu se levantar, ou tentar se levantar. Disse a si mesma que não iria mais ficar sofrendo por causa de Carlos. Juliana resolveu utilizar a sua beleza a seu favor para esquecer Carlos. E então, passou a ficar com vários homens sem nenhum compromisso. Juliana pretendia esquecer Carlos dessa maneira. No início, estava dando um pouco certo para Juliana, pois durante alguns momentos ela conseguia esquecer Carlos. Porém, a curto prazo esse método se tornou inútil para Juliana, e ao invés de fazê-la esquecer de Carlos, estava fazendo com que ela se sentisse ainda pior do que antes. Afinal, é difícil lidar com sentimentos, e não é fácil reagir quando você faz algo muito errado. Era exatamente assim que Juliana se sentia. Depois de alguns meses, Juliana soube que Carlos entrou em um novo relacionamento com Pauline. Nesse instante, Juliana sentiu uma terrível dor no peito, era uma crise de ansiedade incontrolável. Ela se jogou em sua cama e começou a chorar enquanto pressionava a mão em seu peito. Estava profundamente arrependida por tudo o que havia feito. Em um ato desesperado, Juliana decidiu ligar para Carlos, no entanto, o seu número já tinha sido bloqueado pelo homem há muito tempo. Sendo assim, ela comprou um chip novo, cadastrou, colocou em seu celular, e ligou para Carlos. Ele não fazia a mínima ideia de quem era no telefone, nunca tinha visto aquele número antes, mas resolveu atender. E então, assim que Carlos atendeu, Juliana implorou para que ele a perdoasse. Ela estava aos prantos, de uma maneira que Carlos nunca havia visto antes. Todavia, logicamente, de nada adiantou. Assim que Carlos percebeu que era Juliana, ele desligou o celular na cara dela, o que resultou em ainda mais choro por parte de Juliana, que começou a passar mal. Não é possível dizer que no decorrer dos anos Juliana foi melhorando, visto que não havia mais jeito. Pelo contrário, mesmo com Carlos se casando, ainda assim, Juliana fazia o que ela podia para tentar reatar com ele de alguma maneira, mesmo que parecesse impossível. Era como se ela tivesse enlouquecido, pois nem traçava mais metas e objetivos para a sua vida. Pelo contrário, a única coisa que ela queria era tentar consertar uma situação que estava perdida há muito tempo. Carlos, por sua vez, não tinha do que reclamar. A cada dia que se passava, melhor ficava a sua vida financeira e profissional. Com 46 anos de idade, ele já atuava em um cargo importante em sua empresa. Pauline realmente não esperava que fosse ser tão feliz na vida. Com 43 anos de idade, tinha motivos de sobra para sorrir, e os seus 2 filhos tinham saúde e estavam alegres e satisfeitos com as suas respectivas vidas, e o seu marido estava indo muito bem em sua carreira profissional. Além disso, a família aproveitava muito bem os feriados, eram muito unidos. A ideia de ter uma menina só amadurecia entre o casal. Pauline se empolgava mais a cada vez que tocava no assunto. A vida da família estava muito alegre, no entanto, algo bem ruim acabou acontecendo. Em um determinado dia, depois que Carlos estava saindo do seu trabalho, resolveu fazer algo especial para sua família. Ele ia comprar algumas flores para sua esposa e brinquedos novos para ambos os filhos, a fim de agradá-los. Aquele havia sido um dia muito bom para Carlos, e ele queria dividir isso com a sua família. E assim foi. Carlos foi até o centro da cidade próximo de seu trabalho e estacionou em frente a uma floricultura. Em seguida, desceu do carro. Carlos não gostava muito de visitar aquele pedaço da cidade, pois era justamente lá que a sua não amada ex-esposa morava. Carlos olhou direto para o semáforo e viu que estava vermelho,
O homem não olhou para os lados, então, mas por causa do semáforo, deduziu que nenhum veículo estava passando. Porém, enquanto atravessava, foi surpreendido por um caminhão que vinha em sua direção. Carlos não pôde fazer nada, apenas foi atingido. No entanto, antes de ser atropelado, ele ouviu um grito com uma voz feminina dizendo: "Cuidado, Carlos." Em seguida, a visão do homem escureceu. Algum tempo se passou. Carlos acordou em um hospital, não fazia a mínima ideia do que estava fazendo ali. A sua visão estava embaçada, porém, ele conseguiu enxergar a pessoa que estava ao seu lado, era Juliana. Quando a mulher notou que Carlos acordou, imaginou que ele faria uma feição negativa em seu rosto ao ver que ela estava ali. No entanto, achou muito estranho depois que o homem fez a seguinte pergunta: "O que aconteceu, amor?" O corpo de Juliana gelou, algo com certeza não estava certo. Juliana disse a Carlos que ele havia sido atropelado por um caminhão, porém o motorista havia conseguido frear o veículo rapidamente, e graças a isso, os médicos tinham dito que Carlos não havia sofrido danos sérios, não era à toa que ele já estava acordado. Algo muito estranho aconteceu depois que Juliana terminou de explicar o que aconteceu, e Carlos continuou chamando-a de amor e conversando normalmente. Naquele instante, Juliana sacou que Carlos havia perdido parte de sua memória, resolveu tomar proveito disso. No entanto, logo o homem começou a reclamar que ele não estava lembrando de muitas coisas, chegou a esquecer o próprio nome, todavia, continuou achando que Juliana ainda era sua esposa, e por sinal, havia até esquecido o que ela tinha feito contra ele. Juliana fez o possível para que ele continuasse pensando que ela era sua atual esposa. Quando o doutor foi ver como Carlos estava, ele citou sobre a sua perda de memória, todavia, como Juliana também estava presente, ela induziu os dois a pensarem que ela ainda fazia parte da vida de Carlos, e também induziu o doutor a pensar que Carlos morava no mesmo endereço de sua casa. Juliana encenou muito bem e convenceu Carlos de que tudo o que saía de sua boca era verdade. O doutor se retirou para fazer mais alguns exames, e disse que logo retornaria para dar alta ao homem. Felizmente, Carlos não tinha se machucado gravemente, contudo, o dano que recebeu em sua cabeça foi considerável, o que resultou em perda de memória. Pauline estava extremamente preocupada com seu companheiro, não fazia a mínima ideia de onde o mesmo estava e ele não deu nenhuma notícia. Lucas e Leonardo também estavam preocupados com o pai. Pauline já havia ligado várias vezes no celular de Carlos, no entanto, ele não atendeu nenhuma das vezes, em vez disso, sempre caía na caixa postal. Mal sabia Pauline que só estava caindo na caixa postal porque Juliana havia desligado o celular. Sem mais opções, Pauline decidiu pegar o seu carro e ir até o local de trabalho de seu companheiro. Juliana não perdeu tempo, assim que Carlos recebeu alta, ela o levou para sua casa, com muita cautela, para não correr o risco de algum conhecido vê-la. Ainda era fim de tarde, todavia, Juliana fez questão de fazer Carlos ir se deitar para repousar. Ele não retrucou muito, pois realmente precisava tirar um tempo para descansar, sendo assim, se deitou. Enquanto estava sozinha na cozinha pegando algo para Carlos comer, Juliana comemorou imensamente. Naquele momento, ela tinha ido ao centro da cidade sem vontade, e viu Carlos por pura coincidência. Estamos destinados a ficar juntos, pensou Juliana. Depois de alguns minutos, ela voltou para o quarto com alguns alimentos em uma bandeja, os deixou em cima de uma mesa que tinha no quarto e se deitou ao lado de Carlos. Isso era o que Juliana mais queria, em deitar-se ao lado de Carlos novamente. A mulher sorriu de orelha a orelha e em seguida pediu para que Carlos a beijasse. Os lábios de ambos se aproximaram, porém, quando estavam quase se beijando, Juliana ouviu o som da porta batendo. Ela bufou, em seguida, se levantou e dirigiu-se até a porta. Mas se arrependeu por tê-la aberto logo em seguida. Pauline deu um tapa no rosto de Juliana com toda a força do seu ódio naquele instante. Em seguida, Karina entrou na casa e deu outro tapa no rosto de Juliana, que tentou se defender inutilmente. Pauline havia descoberto todo o ocorrido, pois depois de falar com os funcionários da empresa, descobriu que o marido pretendia passar na floricultura da cidade. Chegando lá, ficou sabendo sobre o acidente com o caminhão. Antes de se dirigir até o trabalho de Carlos, Pauline havia ligado para Karina. A princípio era só para cuidar dos seus filhos, todavia, depois que Karina soube que o seu irmão estava sumido, afirmou que iria ir junta. Com todo o barulho da confusão, Carlos desceu para averiguar o que estava acontecendo. No entanto, ficou perplexo quando viu Pauline, era como se ele já tivesse a visto antes, mas não sabia dizer ao certo quem era. Em contrapartida, ele se lembrava muito bem de Karina.
Tudo foi explicado para Carlos naquele mesmo instante, todavia, tinha sido muita informação para ele assimilar de uma vez. Por causa disso, Carlos acabou tendo uma tontura e consequentemente um desmaio. A cada dia que se passava, mais Carlos recuperava as suas lembranças. Ele confiou na palavra da irmã em relação a Juliana e Pauline. Tudo foi muito estranho, mas conforme ele ia recuperando as suas memórias as coisas se acalmavam. Pauline não deixou barato para Juliana. Dessa vez, ela processou a ex-companheira de Carlos e prometeu que a faria pagar caro. No entanto, o estado de Juliana ficou tão ruim, que ela passou a ter verdadeiros problemas mentais. Por causa disso, mais tarde ela foi levada a uma instituição de saúde mental. Após alguns meses as coisas finalmente voltaram ao normal. De fato, não foi fácil para Pauline superar o ocorrido, sentiu muita raiva de Juliana, porém, depois que soube que estava grávida de mais um filho, suas alegrias voltaram com força. Carlos e Juliana tiveram o seu sonho realizado, e era uma menina. Eles teriam a tão amada filha. Com certeza eles não perderiam a oportunidade de serem ainda mais felizes. Será que outras pessoas cometem o mesmo erro que Juliana, em ficar preso por causa de um erro do passado sem conseguir seguir em frente? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.